consciência. Não é nem para uma consciência, para um despertar da consciência. Para dizer ao povo: olha, nós temos um Deus. Olha o que diz aqui no versículo 8: semelhantes a eles sejam os que fazem, e todos os que neles confiam, o que produz como os que adoram. É a palavra de Deus que nos traz consciência. E o versículo 9 diz: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Será que estamos confiantes no Senhor? No nosso momento difícil, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas? Será que olhamos para Deus confiantes de que Ele está presente na nossa vida, de que Ele está à frente da nossa vida, de que Ele está marchando para pelejar por nossas vidas? Estamos nesta confiança, estamos nessa determinação. Pois é, Deus é visto pelo povo de Israel como Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, tem gerações que vão cheios de fé, e chegam outras gerações que chegam com dúvidas, que vão esquecendo, que vão deixando a Deus. E o trabalhar das trevas também existe. E o diabo vai trabalhando, vai minando a fé das pessoas, vai esfriando o coração de cada um. Mas o Senhor hoje nos chama. O Senhor hoje nos chama. O Deus vivo que realiza grandes obras chama por você. Deseja te acordar, despertar. Deseja realizar aquilo que vai agradar a você. Porque, gente, até mesmo aquilo que vai nos agradar, nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos como fazer. Mas podemos confiar no Senhor e dar a Ele toda a liberdade. Em 1 Samuel, ainda, no capítulo 7, voltando para 1 Samuel 7, o versículo 5 diz: disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Nós temos que Samuel, por mais que ele lute para não se deixar ser inflamado, ele tem a sua dificuldade. Por quê? Porque ele tem consciência, ele tem uma vida na presença de Deus. Mas ele vê o povo todo desandando. Será que isso não mexe com o sacerdote? Por mais que mexa, o sacerdote Samuel, ele tem que lutar contra aquilo, ele tem que levar a verdade, mas ele não pode se deixar ser ofendido, porque ele é, como sacerdote, um intercessor. É ele quem ora pelo povo, é ele quem clama, é ele quem pede a Deus a bênção, é ele que intercede para que o povo não venha a sofrer, a entrar em sofrimento. Assim como Moisés, Deus queria destruir o povo rebelde, e Moisés intercedeu por aquele povo. Veja a luta que um sacerdote ele passa, como ele sofre quando alguém está rebelde, alguém está resistente, porque não é difícil de detectar. Quando a gente conhece as Escrituras e vai conhecendo da vontade de Deus, porque não tem como ser um sacerdote sem esse auxílio de Deus, sem a sabedoria divina, sem entendimento, sem discernimento. É preciso que o Senhor capacite o sacerdote. E Samuel está capacitado por Deus para abençoar um povo. Amém, igreja? Ele diz então, ele pede: congregai a todo Israel. E ele diz: e orarei. Chama o povo. Será que o povo vai? Por exemplo, aqui
chamo para uma convocação. Faltam pessoas. O que está acontecendo? A minha motivação. Eu acho que aquela reunião não é tão importante. Qualquer reunião, qualquer convocação é importante. A palavra do Senhor nos mostra lá em Atos que os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam no mesmo lugar, porque todos estavam motivados pelo mesmo Espírito. Todos estavam motivados pelo mesmo Senhor. Todos estavam motivados pela mesma palavra. Todos estavam em desejos. Você compreende isso? Então, o que vem está motivado. O que não vem, pode ter uma boa justificativa. Mas é preciso nós compreendermos de que houve o chamado, venha. Não é Samuel. É Deus quem vai falar através de Samuel. Não é o pastor Neto quem vai falar, mas é o Espírito de Deus que deseja comunicar algo às nossas vidas. Amém, igreja? Amém, igreja? Acorda, vamos acordar, igreja. Mas diz ainda a palavra no 6, 1 Samuel 7,6. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Eles se congregaram. Se eu estou no meio da congregação, sabe, isso me faz entender que eu estou motivado em estar neste lugar. Eu estou motivado na palavra, eu estou motivado no Espírito, eu estou motivado no servir, eu estou motivado na congregação. Eu estou motivado na vida dos meus irmãos. Estou aqui porque a minha família espiritual é a minha família de fé. São as ovelhas do Senhor. Estou motivado nas coisas de Deus. Amém? Está na minha mente, está na minha alma a obra do Senhor. Mas e aí, você? Vamos pensar aqui, analisando o povo de Israel, dispersos. Mas na hora que houve a convocação, todos foram. Porque havia necessidade. Havia uma necessidade coletiva. Há uma necessidade coletiva da sua igreja. Há uma necessidade coletiva da sua igreja. E aí o Senhor chama, através de quem? Do sacerdote. Daquele que Ele colocou como responsável para cuidar das vidas. Vocês não são do pastor Neto. Vocês não são da Elion chamar. Vocês são de Deus. São livres. Mas é bom que estejamos aqui juntos, porque somos uma família. A família de Cristo. Amém? Ele morreu para isso. Para que haja unidade. Para que haja entre nós a coinonia, a comunhão, o amor entre os irmãos. Esse é o desejo do Senhor. Mas ele diz ainda, congregaram-se, eles tomaram uma atitude, mais uma vez, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Água é vida. Amém, igreja? Mas a dependência daqueles homens estava agora sendo colocada diante de Deus. Nós não dependemos da água, nós dependemos do Criador da água, nós dependemos de Ti. Esta dependência maior em Deus, esta purificação que deve existir na nossa alma, na nossa consciência, de que Deus é tudo. Deus é tudo nas nossas vidas. E jejuaram, ou seja, se humilharam diante do Senhor. E diz a palavra: pecamos contra o Senhor. Eles entram em confissão.
Olha, o povo está dando passos para se aproximar de Deus. Nós precisamos dar passos que nos levem ao encontro com Deus, como igreja. Queremos avivamento? Quantos querem avivamento na sua vida? Levante seu braço. Você deseja avivamento mesmo? Então você vai o quê? Vai buscar este avivamento. E ele vai acontecer. Porque Deus quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Deus quer vivificar as nossas vidas. Mas ele diz então, eles tomam a atitude de confessar, admitir que são pecadores. Então a gente passa uma vida inteira e não admite, muitas vezes, daquilo que fizemos de errado, dos nossos pecados. E a gente precisa confessar, sim, ao Senhor, o nosso pecado. E Samuel julgava os filhos de Israel. Ou seja, Samuel avaliava a vida de cada um. E ali ele estava, nesse julgar, ele estava ajudando as pessoas a se ajustarem a Deus. O que Deus está fazendo conosco é isso. Ele nos julga, ele nos chama para uma avaliação, para nos ajustar a Ele. Por quê? Porque nós não sabemos, por nós, fazer isso. Porque se soubéssemos, não errávamos tanto, não teríamos tomado atitudes erradas. E o Senhor nos dá esta condição de sermos avaliados, de termos a vida. Confessei meu pecado, ele vai, o sacerdote vai avaliar a vida, vai dizer, olha, faça assim, 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 obedeça ao Senhor, os seus mandamentos, daquilo que ele pede. Então o sacerdote vai orientar para que não haja mais erros, não hajam mais erros. Nós estamos concluindo, tinha mais coisas, mas o nosso tempo já se esgotou. O versículo 7 diz: quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Então veja que eles estavam se ajustando a Deus. Eles estavam ali confessando os seus pecados, sendo tratados, e de repente o inimigo se levanta. Olha para a tua caminhada. Você resolveu aceitar a Cristo. Você começou a buscar ao Senhor, se batizou, passou a ler a palavra, a tomar consciência, passou a fazer o que é certo, numa luta. Tem coisas que ainda não aprendeu, mas tem outras que já aprendeu. O inimigo não vai ficar de braços cruzados, olhando para você e aplaudindo cada passo que você dá em direção a Deus. O inimigo não vai fazer isso. O inimigo vai se levantar contra a vida. Ele vai querer intimidar, ele vai querer frear você, ele vai querer parar você. Mas ele não vai se apresentar a você de rabo e chifre. Ele vai pegar na fraqueza de cada um. Qual é a tua fraqueza? Deus pode te mostrar. E dentro desta fraqueza, seja o que for, o teu cônjuge é um filho. Você se prostra ao que está errado, não importa, não, mas é porque é a minha esposa, eu amo a minha esposa. Será que se ela estiver fazendo coisa errada, eu tenho, só porque ela é minha esposa, eu tenho que aceitar? Ou vice-versa? Será que se eu estiver fazendo coisa errada, ela tem que se dobrar a mim? De forma alguma. Ela tem que se dobrar a Deus, à verdade, ao que é justo, ao que é correto. Amém, igreja? Amém, igreja? Mas veja, o inimigo então, ele age com estes propósitos
te desviar. Quer ver uma coisa? Outra coisa que eu quero aqui compartilhar com a igreja. Você tem uma palavra, você tem um pastor, você tem uma igreja. Valorize o que você tem. Porque você acaba caindo em lugares, em terrenos, que vai ter veneno para você, que pode desviar o teu coração de Deus. Amém? A gente ouvir pessoas que a gente não conhece, porque conhecer não é só conhecer o pregador. Você conheceu o pregador? Aqui o pregador. Mas se você não conhece a vida do pregador, é complicado. Entendeu? Então você tem 15 anos de convivência com o pastor Neto, com a família dele. Você sabe quem é o pastor Neto, você está aqui porque você confia. O que você precisa, Deus te dá. Deus tem te dado. Você não precisa correr atrás de mais lugar nenhum para ouvir algo mais. Como eu ouvi uma vez uma pessoa dizer, eu preciso de algo mais. Aí fica embarreirado por aí. Você não precisa de algo mais. O que você precisa é só cumprir o que Deus te pede. O que Ele te orienta, o que hoje está sendo orientado a você, faça. Só isso. Não tem os 3 passos para isso, 5 passos para aquilo. Não precisa dessas coisas. Olha para a palavra, vai aos poucos se envolvendo com o teu Deus. Porque Deus vai fazer a obra na sua vida. Agora, se algo não está acontecendo, não é culpa da igreja, da doutrina da igreja, não. Porque a nossa doutrina se chama Palavra de Deus. Essa é a nossa doutrina. E aí nós passamos para você, para abençoar a sua vida. Então, não há necessidade de forma alguma. Não é? Porque você se envenena, lá vai o pastor Neto ter que arranjar antídoto, saber o que está acontecendo na sua vida. Fica difícil. Fica difícil, mas vamos lá. Continuando. Ele diz, subiram os chefes dos filisteus. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram. Houve o levante. Os filhos de Israel tiveram medo. Natural. Porque eles tinham tido consciência, recebido consciência, e tinham tomado atitudes, mas agora seria uma questão de fé, um exercício, não é? de fé, que eles teriam que se aplicar. Isso pode acontecer, o levante pode. Você pode ter o medo, sim, natural. Mas vamos lá, o que diz a palavra do Senhor, no versículo 8: pelo que disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Aí aqui me veio a meditação. Muitas vezes a gente lembra do sacerdote na hora do sufoco. Nós não precisamos passar por sufocos. Nós não precisamos deixar coisas difíceis acontecerem em nossas vidas. Não, faz o seguinte, se envolve com Deus. Se envolve da forma correta, serve ao teu Deus, vai dar tudo certo. E Deus vai ensinar você a enfrentar seus gigantes e vencê-los. Porque Ele não disse que nós não teríamos aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições. E as aflições vêm devido às lutas, as pelejas que se manifestam a vida de cada um de nós. Mas nós temos Deus. Temos Deus. Então, no seu momento em que você está vivendo uma tempestade, você tem Deus, não tem? Tem como refúgio. No momento em que você está vivendo um levante, uma peleja, você tem Deus como fortaleza da sua vida. Amém, igreja?
Então você tem o Getsemane, onde você pode ali orar, você pode se quebrantar diante do Senhor, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E não precisamos sair correndo, não é? Se há necessidade, pode correr. O pastor está aqui para orar por você. Mas eu estou dizendo que nós podemos evitar muitas correrias, se a gente se envolver com Ele da forma adequada, não é? A gente vai se sentir mais forte para esses momentos que possam existir. Então, eles pedem ao sacerdote, olha como o sacerdote passou a ter um valor nesse momento da dificuldade do povo de Israel. Ele diz, para que não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, para que nos livre dos filisteus. Então tomou Samuel, no versículo 9, um cordeiro de mama, e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Olha como é importante. Será que nós não somos sacerdotes? Não somos servos do Deus Altíssimo? Olha que esse momento é tão importante. Se Israel não tivesse um Samuel, que iria interceder por aquele povo naquele momento? Se não tivesse um homem consagrado, um homem de oração, um homem dedicado a Deus, um homem temente ao Senhor, para ouvir. E você deve ser um instrumento como Samuel. Não é só o pastor Neto. Todos somos sacerdotes do Senhor. Estamos a serviço do Senhor. Aí alguém na sua casa precisa, meu irmão, ore por mim. Não, meu irmão, eu vou ligar aqui para o irmão, para ver se ele está em casa. Aí você está despreparado para levantar uma oração. Não está envolvido com Deus, não está envolvido com o Espírito para levantar um clamor. Se abate junto com o que está abatido. Levanta, igreja. Existe um espírito de vida dentro de você, um espírito de força e poder, que chama por você nessa noite, que chama mais uma vez por sua vida, chama para o servir, chama para a responsabilidade do reino de Deus. Não é somente da igreja ele um chamar, mas é do reino de Deus. Eu e você, todos nós temos uma responsabilidade. Estaremos prestando contas diante do Rei Jesus, por aquilo que fizemos, por aquilo que não fizemos. Amém, amados? Glória a Deus. Então clamou Samuel pelo Senhor, e o Senhor o atendeu. É bom, não é? Você pode imaginar. As multidões que iam ao encontro de Jesus, o sumo sacerdote, ele atendeu a todas as pessoas. Ninguém voltava frustrado. Ninguém voltava arrasado, destruído. E a Jesus disse para a minha vida e para você: o Senhor declara, nós somos o sol da terra, a luz do mundo. O Senhor declara para nossas vidas que maiores obras nós faríamos. O Senhor declara para nossas vidas que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito. Todo dia isso é falado aqui. Aí a gente chega a dizer, Deus, não sabia como, mas eu não sabia buscar como. Não é nem saber, é só buscar. Eu não tenho que saber buscar, eu só tenho que buscar, que orar, fechar meus olhos, falar com Ele, desejá-lo, adorá-lo, só isso. Essa é a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Está aí a palavra do Senhor. Vou apenas fazer um pequeno resumo desta pregação.
que nos conclama que nós nos envolvamos com Deus, né? Se envolva com Deus e o mais Ele fará por nós. Ou seja, quando você se envolve com Deus, você também se torna um instrumento de Deus na terra, diante de Deus e dos homens. E como um instrumento de Deus, você passa a ser um intercessor, um instrumento de Deus na terra. Passa a ser um vaso de bênção e um vaso de honra, porque nós somos o sacerdócio santo, povo separado, povo escolhido, povo abençoado de Deus, igreja do Senhor Jesus. Então, se envolva com Deus, e o mais Ele fará tudo que Ele apraz para nos ajudar. Esta é a grande verdade que a palavra do Senhor nos chama a atenção. Toda a Bíblia, ela nos conclama a sermos instrumento de Deus, a nos envolvermos com Deus, para sermos instrumentos de Deus, igreja do Senhor, sal e luz desta terra. Hoje, a gente se entristece porque vemos na terra hoje, nesse presente século, nesta presente era, a igreja do Senhor abdicando do seu papel primordial, que é ser sal e luz deste mundo. Isso tem trazido um grande prejuízo, tanto para a igreja, como a povos e gerações, a lares e famílias, porque a igreja tem abdicado do seu papel, da sua posição, né? E o Espírito de Deus tem se entristecido com a maneira com que a igreja está se comportando hoje na zona do conforto, abdicando da sua identidade celestial de ser sal e luz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Esta pregação, que Deus guarde no seu coração. Que Deus abra um leque de entendimento na sua vida para você entender e viver esta palavra maravilhosa, que é a palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe rique e poderosamente em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos os ouvintes deste abençoado áudio, desta abençoada pregação.